de fevereiro de 2015. É dia de Libertadores. O Corinthians está pronto, prontinho, definido, escalado e pilhado na medida certa. Sem bola que ele seja enérgico, elétrico, aceso, esperto, busque a marcação, encurte. E com bola, seja frio, concentrado, equilibrado, ponderado, para ter as melhores escolhas. Once Caldas reconhece gramado da Arena Corinthians e quer estragar a festa do Timão na noite de hoje. Santos quer manter postura da estreia no confronto com o Mojimirim. Palmeiras deve ter Dudu e Alan Patrick titulares contra a Ponte Preta. Zé Roberto pode ser poupado para o derby. Ainda sem Centurion, São Paulo deve ter retorno de Ganso contra o Capivariano no Pacaembu. Anderson Silva é pego no exame antidoping. Diz que é inocente e espera a contraprova. E ainda, Cleiton Xavier consegue liberação na justiça e pode voltar ao futebol brasileiro. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que daqui a pouquinho entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E o nosso contato agora é com o repórter Felipe Sboril, que está neste momento no Pacaembu, acompanhando a expectativa para o jogo do Tricolor contra o caçula do Paulistão, Capivariano. Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Aqui, ó, o material de imprensa do São Paulo com a foto do Paulo Henrique Ganso, que está ao nosso lado ao vivo aqui agora no Gazeta Esportiva. Obrigado, Ganso. São Paulo acabou de chegar para enfrentar o Capivariano e com você de titular. Boa noite. Boa noite. Já estava esperando aqui 5 minutos aqui você entrar ao vivo. Mas, brincadeiras à parte, a expectativa é muito grande para que a gente possa conquistar a segunda vitória, voltando ao time aí. Espero que eu possa fazer muitos gols nesse ano. E como é que está a expectativa de fazer o primeiro jogo do ano? Você não pôde atuar no primeiro jogo do São Paulo no Campeonato Paulista, mas o Muricy falou que você vai pro jogo? Falou, não, vou pro jogo sim, vai até ver o rodízio, vocês vão acompanhar aí na relação dos titulares. Eu estou bem preparado, acho que fiz uma boa pré-temporada, como eu falei, quero dar assistência e fazer muitos gols esse ano. Legal, cara. Obrigado pela participação aqui no Gazeta Esportiva. Valeu, prazer obrigado. falar com você, viu? O Ganso que ficou esperando a gente entrar aqui, viu, Michele? E daqui a pouco a gente volta com mais informações do São Paulo, direto aqui do Pacaembu. Informações do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, encara o Capivariano. Tá bom, Michele? Bacana, Sboril. Assim que você tiver novidades, você aciona a gente aqui e a gente chama você, ok? Bom trabalho aí. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. Hoje da São Paulo ou Capivariano? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo é favoritíssimo. Não tem nem como imaginar o contrário. Claro que zebras acontecem, mas pelo que a gente viu na primeira rodada, por tudo que está acontecendo, o São Paulo tem tudo para conquistar mais 3 pontos. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Sinceramente, eu não sei nem a cor da camisa do Capivariano. Se eu falar do time, eu estou de brincadeira. Não sei a cor. Então, eu não posso falar nada do time. O São Paulo estreou bem, com uma certa tranquilidade. O São Paulo foi bem. O outro eu não conheço. Sei que tem um Amaralzinho lá, que a gente gosta tanto, torce tanto, mas não dá para analisar um time que eu desconheço completamente. Tô tentando procurar a cor da camisa do Capivariano, porque eu não sei. Eu acho que é parecida com essa cor que você tá, um vermelho aí. A bandeira bonita é vermelha e branca. A bandeira. Na verdade é vinho, né? No Grená, nessa não, cor a de aqui, vocês é vinho, mas a do Capivariano não sei se é vinho. Vamos ver já. Corinthians e Once Caldas fazem daqui a pouquinho na Arena em Itaquera o primeiro confronto do duelo que vai garantir uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. E se depender dos confrontos contra equipes colombianas, o Timão tem larga vantagem e deve avançar para a próxima fase. Resta apenas não repetir o histórico vexame diante do Tolima em 2011. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mas que brasileira és corintiana, tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Tudo que é bom, o corintiano quer em dobro. Vai correndo, vai valendo,
jogo de repente, Corinthians no meu coração. Depois de acabar com as piadas dos rivais conquistando a Libertadores e o Mundial em 2012, o Corinthians volta a sonhar com mais um título da principal competição sul-americana, o primeiro a ser disputado na nova Arena em Itaquera. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Essa será a 12ª vez que o Timão participa de uma Libertadores da América. Desde a primeira partida em 1977 até a derrota para o Boca Juniors nas oitavas de final do torneio de 2013, foram 94 partidas, sendo 50 vitórias, 21 empates e 23 derrotas. O clube paulista mais popular marcou 167 vezes na competição e sofreu 98 gols. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. O primeiro adversário do Corinthians na Libertadores de 2015 será o Once Caldas da Colômbia. O vencedor desse confronto de ida e volta garante uma vaga na próxima fase e vai direto para o Grupo 2, onde já estão o Danúbio do Uruguai, o atual campeão São Lourenço da Argentina e o São Paulo. As partidas contra os colombianos estão com data marcada desde o ano passado. O primeiro jogo será nesta quarta-feira em Itaquera e a partida de volta no dia 11, semana que vem, no estádio Palo Grande, na cidade de Manizales, localizada a 2.200 metros acima do nível do mar. Eu nunca joguei na altitude, se não me engano, fui um jogo na Colômbia, na única Libertadores que eu disputei pelo Corinthians, que eu disputei, né, na minha carreira. Sente um pouco, mas é mais o efeito da bola. Acho que falta de ar eu particularmente não senti. O retrospecto corintiano contra clubes colombianos na Libertadores é favorável. Foram 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Timão marcou 9 gols nesses confrontos e sofreu 3. Dois desses gols sofridos foram na vexatória derrota para o Tolima em 2011, ainda na primeira fase da competição, quando o técnico do Timão também era Tite, um dos responsáveis pela volta por cima que o clube deu na época e que novamente está no comando do clube. Eu vou carregar comigo essa história dos momentos bons, dos momentos ruins que todos teve e que a gente buscou. E mais do que isso, a busca de novamente que isso possa se repetir. De que forma? Fazendo de cada dia o melhor trabalho possível. O sonho corintiano do bicampeonato está vivo. A caminhada é longa e cheia de obstáculos. Mas para quem já venceu essa batalha uma vez, voltar ao ponto mais alto da América é questão de tempo. Vai, Corinthians! Vai, não para de lutar! Vai, faz aí que eu quero ver. Tô com saudade de ver você fazendo isso. É? Corinthians é Brasil, é nós, mano. Que é Coringão. Muito bem. Bom, de qualquer forma, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians. Vai ter a oportunidade de falar mais sobre essa partida. Mas é inevitável, obviamente, a comparação com o que aconteceu com o Tolima em 2011. O colombiano é a primeira vez desde o Tolima que o Corinthians participa na primeira fase da Libertadores, né, que é essa fase eliminatória. Só que o Corinthians hoje está muito melhor preparado do que estava naquele ano. Quer dizer, teve mais tempo de preparação, fez mais jogos. O Corinthians praticamente estreou na temporada contra o Tolima. Agora não, o Corinthians realizou já 4 partidas e deu tempo aí de ajustar um pouquinho. O Tite conseguiu fazer alguns ajustes importantes, claro. Na verdade, o Corinthians, inclusive isso que você falou, é claro, é verdade, ainda o Corinthians está mais escaldado, né? Porque ele sofreu, o Tite falou aí, uma marca que fica para sempre. Os dois times estão em fase de preparação, o Once Caldas, ele classificou-se para essa pré-Libertadores com a melhor campanha do ano, ele não foi campeão nem do primeiro nem do segundo turno, mas foi o time que fez mais pontos, perdeu algumas peças e está chegando para tentar engrossar. O futebol colombiano e o futebol brasileiro hoje estão mais ou menos no mesmo nível.
É muito equiparado, é muito parelho. Na Libertadores, o Brasil leva uma grande vantagem no todo contra times colombianos. Mas no mata-mata, foram 18 mata-matas. Os colombianos ganharam 11 e os brasileiros 7. Então hoje o nível do futebol brasileiro e colombiano é igual. Portanto, a gente espera jogos duros, mas eu acho que o Corinthians está mais escaldado. Disse isso aqui ontem e disse mais, que o futebol colombiano hoje é mais organizado que o brasileiro. Quase foi linchado. Também não é difícil, né? Ô, louco, os torneios da minha quadra são mais organizados que o futebol brasileiro. Isso é uma esculhambação. Bom, só para... Isso porque você, de vez em quando, dá umas euricadas, né? Sim, mas com organização. Nosso telespectador Ricardo Becker mandou aí falando, e eu também vi na internet, que a cor do capivariano que vai jogar contra o São Paulo é vermelho e branco, tá? Obrigada pela informação. Legal, obrigado. Você está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber qual será o resultado da partida entre Corinthians e Once Caldas. Flávio Prado, você não estava aqui ontem. Vence o Timão, dá empate ou o Once Caldas leva? Corinthians ganha. Corinthians com facilidade ou com dificuldade? Corinthians ganha... diferença de 1 ou 2 gols, no máximo 2. 3-1 ou 3-0, Corinthians? Não, 3 gols de diferença para mim, não. Não, eu tô falando. Você, tá, para mim 2 no máximo. Corinthians. Quanto? Difícil. Ele acha que vai ser difícil. Muito difícil, porque o futebol da Colômbia é muito superior ao do Brasil. Aqui é Coringão, mano. Tá bom. Aqui é nós, mano. Aqui é o Flávio acabou de dar números aqui inquestionáveis. Em 18 mata-mata, colombianos venceram 11. Ponto. Tem que parar com essa soberba. O Brasil não é o melhor há muito tempo. Vamos ver hoje, tá? 2 partidas aconteceram ontem pelos jogos de ida da pré-Libertadores. O Huracán da Argentina goleou o Alianza Lima do Peru por 4-0 e praticamente garantiu uma vaga para a fase de grupos. No México, Monarcas Morelia e The Strongest da Bolívia empataram em 1-1. Os jogos de volta acontecem na próxima terça-feira. E 2 partidas abriram ontem a segunda rodada do Campeonato Paulista no estádio 1º de Maio. São Bernardo venceu 15 de Piracicaba. Em Ribeirão Preto, o Botafogo empatou com o Audax. Veja os gols. Em Ribeirão Preto, Thiago Silva fez 1-0 para o Audax diante do Botafogo aos 27 de bola rolando. Só que 10 minutinhos depois, Rodrigo Andrade deixou tudo igual no interior paulista. Final, Botafogo 1, Audax também 1. Em São Bernardo do Campo, os donos da casa abriram logo 2 gols de vantagem sobre o 15 de Piracicaba com o Marino. Os visitantes ainda descontaram com Daniel Bueno, mas já era tarde. Final, São Bernardo 2, 15 de Piracicaba 1. 6 partidas hoje e 1 amanhã completam a segunda rodada do Paulistão. 2 jogos estão acontecendo neste momento. Em Itu, quanto que tá Ituano e Bragantino? Quanto que tá, Magrão? E a Portuguesa e o São Bento estão jogando em Bragança Paulista, tá certo? Também o placar é 3 pontinhos. Precisamos dos resultados para informar o telespectador. E às 7h30, o Marília recebe o Rio Claro. No mesmo horário, em Campinas, tem Red Bull Brasil e Penapolense. E o São Paulo enfrenta o Capivariano aí no Pacaembu, Esboril tá lá. Às 10 horas, em Mojimirim, o Mogi encara o Santos. Amanhã acontece uma partida. Às 7h30, o Palmeiras recebe a Ponte Preta. Temos os resultados, Magrão? Temos, Magrão? Ainda não tem o resultado. Ok, daqui a pouquinho a gente dá o resultado para vocês, tá bom? O assunto agora é a 15ª edição da Copa do Nordeste, que neste ano vai ter pela primeira vez clubes do Maranhão e do Piauí. A abertura da competição aconteceu ontem com vitória do River diante do Botafogo da Paraíba. Veja como foi. Botafogo e River fizeram ontem a abertura da Copa Nordeste no estádio Almeidão, com portões fechados por conta de uma punição do time mandante no torneio do ano passado. As primeiras chances de marcar foram do Belo. O teu sorriso tem a luz nascendo do céu. Calma, gente, não é esse Belo aí não. Belo é o apelido do Botafogo da Paraíba, assim como o River do Piauí é chamado de Galo Carijó. E foram mesmo os visitantes que abriram o placar. Eduardo completou o cruzamento de Totti para o fundo da rede. Sim! E é claro que o Totti que estamos falando é o lateral do River, não o atacante da Roma. No segundo tempo, foi Eduardo quem cruzou para Varley ampliar a contagem. O atacante já defendeu as cores do Botafogo e por isso deixou claro que não iria comemorar. O gol de honra do time da Paraíba foi uma verdadeira pintura. Alex
Zumba cobrou falta com perfeição e fechou a contagem. Botafogo da Paraíba 1, River do Piauí 2. Deixa eu só atualizar, Eu gosto dessa competição, essa Copa do Nordeste. Eu até substituiria esses regionais ultrapassados por essa Copa Regional, a nossa querida Lampions League. É muito legal. O estádio estava vazio porque estava suspenso, mas ela empolga, ela é bem legal, eu gosto. Muito legal. Bom, só atualizando aqui os resultados então do Paulistão. Ituano vai vencendo o Bragantino por 1-0 e Portuguesa está empatada com São Bento em 1-1. E uma notícia caiu como uma bomba no mundo das lutas marciais na noite desta terça-feira. Um exame antidoping realizado no dia 9 de janeiro em Anderson Silva deu resultado positivo para 2 substâncias. Foram encontrados o anabolizante drostanolone e a substância androsterona, derivada da testosterona. Em entrevista ao programa Sport TV News, o diretor médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA, Márcio Tanuri, disse que conversou com Anderson Silva e o Anderson garantiu que não usou substâncias proibidas em momento algum e que não sabe o que pode ter acontecido. Ele procurará advogados especializados nos Estados Unidos para se defender. O Spider ainda pode pedir a contraprova do exame, só deve se pronunciar após esse resultado ser divulgado, da contraprova. Foram feitos 3 exames, um no dia 9 de janeiro, que deu positivo, um no dia 19, que não teve o resultado divulgado, e um no último dia 31, logo após a luta com o Nick Dias, que apresentou resultados negativos. O americano também foi pego em exame antidoping após a luta por uso de maconha. Ambos devem ser julgados pela Comissão Atlética de Nevada no próximo dia 17. O resultado da luta com o Nick Dias no UFC 183 também pode ser alterado e o combate pode ser declarado sem vencedor. Que triste isso. O Anderson Silva disse que não ingeriu nada. Está sendo firme nessa posição. Por outro lado, quer dizer, é o tipo de droga que você tem que injetar, né? É anabolizante, né? Então, é proibida essa você teria que Olha, essa primeira aqui, ó, drostanolone. Essa teve mais 2, são 3 no total. Essa drostanolone, essa aqui, ela é uma droga que é fabricada. As outras 2 pode fabricar no corpo, mas não para dar o positivo, claro, tomou 3. E essa aqui é ingerida, é de fora. É impossível o resultado estar errado. Ou seja, está mentindo. Foi uma grande sem-vergonhice dele, desses caras que organizaram o evento, que esse troço deu positivo dia 9 de janeiro. E eles seguraram o resultado para que saísse a luta para todo mundo ganhar dinheiro. E agora vem com essa palhaçada. Não tem conversa fiada. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo que quem é pego no antidoping tem que ser banido do esporte. Eu também acho. Ele falou isso? Eu também acho. Também acho que tem que ser banido mesmo. Um monte de jovens, um monte de gente acreditando no cara, torcendo pelo cara, e o cara faz uma palhaçada dessa. Agora ele vai falar que não foi. De repente até arruma uma farmácia, põe a culpa numa farmácia em Santa Bárbara do Oeste. Mas na verdade, é impossível. Falei com o doutor Fernando Antônio Solera, que é da UADA, falei com o doutor Bernardino de Santi, não tem como. Isso não é uma coisa acidental, sabe? Não tem negócio de... O que o pessoal do Botafogo falava? Negócio de uma vitamina, creatina, conversa mole. Todos eles negam. O resultado tem que dar positivo na próxima e foi uma safadeza dos organizadores não ter dado o resultado antes, inclusive. O que vendeu de pay-per-view. Né? O que fez de gente de tonto, porque eu fui um deles, fiquei 4 horas da manhã meu marido, meu cunhado, todo mundo para assistir a luta, eu fui dormir, para depois chegar à conclusão de que tudo aquilo foi se comprovado, obviamente, foi uma farsa. Nossa. Quer dizer, então, e se eles sabiam, desde 9 de janeiro, a luta não poderia ter acontecido, essa é a real. E eles sabiam. Agiram de má fé. Lógico. Então isso depõe contra a organização do evento, depõe com todos os envolvidos. Porque é uma crise de credibilidade muito grande. Mas um deu negativo, um deu positivo, né? Não, exames diferentes. Exames diferentes. Esse do dia 9, Foi antes. Quer dizer, eles já sabiam do resultado. 3. E ninguém divulgou. Ah, entendi. Eles já sabiam do resultado e não divulgaram para ser a luta. Alegaram que o laboratório segurou e tal. Conversa mole. Mentira, né? Claro. Imagina, quanto girou essa luta? Quanto rendeu essa luta? Celso, se mudar esse ingresso, pay-per-view, se mudar esse resultado, é mais uma mutreta, tipo aquela da farmácia de Santa Bárbara. Quando dá positivo é porque foi dopado. Não tem jeito. É uma luta de laboratórios, picaretas, contra o
os grandes médicos que tentam evitar que isso aconteça. E eles conseguem armar, tem esquema político, dão um monte de interesse por trás disso. Agora, aqui não tem como, essa substância, ela é aplicada, não por tem injeção, não tem acidente. Agora injeção. vem com conversinha, só se vier com conversa, olha, vai ser uma coisa assim, aquela você fala, é gato, não tem como. O cara tomou, usou e está dando uma de simulado, como todos, né? Todo cara que é pego fala, eu não fiz nada, chora e tal, não sei o quê. Aí, domingo, na entrevista exclusiva do Fantástico, claro que vai ter, chorar. Né? Ele vai chorar, vai dizer que não foi, mas foi. Isso é conversa mole. E outra coisa. Só falar uma coisa. Não é muito rápido, só para não perder o raciocínio. Quando a gente discute doping, e aí a gente tem 2 casos claros e ao mesmo tempo diferentes. No caso do Anderson Silva, as substâncias que lá estão são substâncias para melhorar a performance. Isso aí, os efeitos são aumento exemplo, da massa muscular, força a testosterona, ela deixa, teoricamente, entre outras mais coisas, forte. o cidadão mais forte, mais jovem, porque há uma queda natural com a idade. E a outra, no caso do Henrique Dias, é uma droga social. Quer dizer que, na verdade, ele provavelmente usou por uma outra razão, deve ser punido também, mas é um outro contexto. Não usou a droga. O outro já é reincidente. Pois é, não usou a droga para melhorar a performance. Tem que eliminar os 2. Mas o banimento... Bom, aí não há banimento, né? No caso, o Anderson Silva pediu banimento de atletas que fazem... Se eles não anunciaram o doping antes, que era para deixar de vender, você acha que vão banir o Anderson Silva? É desonesto, inclusive, com os outros atletas, porque tem atletas sérios. Claro. Entendeu? É desonesto, inclusive, nesse aspecto. É por isso que eu fico revoltado com essa história. E não interessa se é brasileiro, se é russo, se é chinês, se é o raio culpado. Isso é péssimo exemplo. Muita gente segue esses caras como ídolo. Lance Emerson, por exemplo? Claro. Quer dizer, então os caras desses, eles acabam poluindo ainda mais um monte de cabeças. É uma lástima, é uma tragédia. O cara tem que ter muita vergonha na cara, ainda, ou pouca vergonha na cara, para ainda ficar com essa frescurita, com esse fingimento. O exame foi feito nos Estados Unidos, não foi em laboratório de esquina, não. Ou seja, não tem como dar errado. Mas é sério, E né? o uso do doping é uma clara tentativa de levar vantagem de maneira escusa. Então tem que realmente ser punido, porque ele leva uma vantagem sobre um outro atleta que não usou nenhum artifício. É só fazer o que ele acha. Usou doping, banido. E essa droga é usada por fisiculturistas para ficar com aquela, todo aquele músculo. Bom, fale conosco através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Visite os nossos blogs no site gazetesportiva.net, o blog do Flávio Prado, no Mundo da Bola, o blog do Celso Cardoso, Na Cara do Gol, e o meu blog, Bela Jogada. Ô Michele, tem uma observação, que a internet brasileira é muito gozadora, né? Eu vi muitas piadinhas. A melhor foi a seguinte: e eu achava que a aranha só se dopava com inseticida. Pois é. E a bola rola essa noite também pelo Campeonato Carioca. Destaques para os confrontos entre Nova Iguaçu e Fluminense, Flamengo e Barra Mansa e Volta Redonda e Botafogo. O Vasco só entra em campo amanhã para enfrentar o Madureira. O Botafogo entra em campo logo mais às 7h30 para enfrentar o Volta Redonda fora de casa, atrás da segunda vitória no Campeonato Carioca. Procurando dar padrão de jogo ao time, o técnico René Simões deve colocar em campo a mesma equipe que venceu Boa Vista por 1-0 no último final de semana na estreia do estadual. O zagueiro Roger Carvalho, autor do gol da vitória, curte o momento, mas sabe que ainda há muito trabalho a ser feito. O que a torcida espera é o time vencendo, né, independente de quem faça o gol, né? Então o time tem que dar uma resposta positiva para o torcedor e é isso que a gente vem tentando fazer, né? E graças a Deus deu certo nesse primeiro jogo, né? A gente tem que continuar dando sequência aí para essa boa fase aí continuar. E a equipe da Estrela Solitária apresentou mais um reforço para a temporada. O meio-atacante Thomas, de 22 anos, que na última temporada defendeu o Boa Esporte, é jogador do J. Malucelli e chega por empréstimo até o final do ano. Mal chegou e já está relacionado para enfrentar o Volta Redonda. Fiquei sabendo agora, na verdade, dentro do vestiário que estava apto a jogar. E falou para mim, tá tranquilo, caso entrar no jogo, você ser uma opção lá para ele. Já o Flamengo pega hoje o Barra Mansa no Maracanã às 10 da noite, atrás da recuperação após o empate na estreia contra o Macaé. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer 3 alterações na equipe, 2 delas por contusão. O goleiro Paulo Vitor dá lugar a César e o lateral direito Léo Moura será substituído por Pará. E por opção do treinador, o volante Márcio Araújo entra na vaga de Cáceres. Mesmo com as alterações, o meia Arthur Maia acredita na evolução da equipe. A tendência é que a gente
evolua como um sentido natural das coisas, pelo trabalho que a gente vem fazendo, que a gente fez de pré-temporada e agora começando o campeonato. Acho que no jogo do Macaé conseguimos impor um ritmo, conseguimos mostrar um bom futebol. Infelizmente, em uma jogada que eles foram ali no final do primeiro tempo, acabaram fazendo o gol, mas a tendência é que a gente melhore ainda mais e jogando no estádio que o Flamengo tem uma grande força, vamos lutar para conseguir uma vitória. No Atlético Mineiro, o atacante Jô vai ter mais uma chance de apagar a péssima imagem deixada na temporada passada em função de uma série de confusões que acabaram afastando o jogador do elenco. Depois de estrear no Campeonato Mineiro com vitória, o Atlético começa ainda timidamente a voltar as atenções para a Libertadores. Na primeira fase, o Galo será uma das equipes que mais irá viajar. Serão quase 15 mil quilômetros pela frente, por isso o elenco inchado pode ajudar neste momento. Acho que a ideia do Levi é usar duas equipes, né? Usar uma no Mineiro e a outra na Libertadores. E sem dúvida tem que ter uma programação muito boa de viagem, porque realmente desgasta, né? Na vez que a gente foi campeão na Libertadores, a gente teve uma viagem assim muito longa que foi para Tijuana e a gente viu o quanto que foi desgastante, né? Então a gente vai ter que esse ano aí ter a inteligência, a diretoria acho que vai ter essa capacidade de fazer uma programação boa para a gente não se desgastar tanto, para chegar com perna para poder fazer grandes jogos. E com duas competições rolando ao mesmo tempo, o atacante Jô terá a chance de se reinventar no Atlético, apagar as confusões do passado e balançar a rede, coisa que não faz há 9 meses. É uma etapa nova na minha vida, reconquistar o meu espaço, correr atrás, recomeçar, como eu falei no começo do ano, recomeçar do zero. Hoje tem uma concorrência muito forte, que é o Prato, um excelente atacante, mas ainda tenho forças ainda, tenho motivação, acho que a equipe está muito boa, então você entrar num jogo, fazer um bom segundo tempo, fazer gols, as coisas voltam a ser naturalmente. Muito bem, o Jô andou pisando na bola, essa é a verdade. Saiu do Corinthians muito jovem, como grande promessa. No fim, na Europa acabou não acontecendo como se imaginava, nem no City. O outro que ele jogou, se não me falha a memória, foi no Everton. Ele jogou também no futebol russo, né? No futebol russo também. No Atlético Mineiro teve nova chance, acabou indo para a Copa do Mundo com o Filipão, não se firmou e aí acabou se perdendo novamente. Tem uma nova oportunidade, porque o Atlético perdeu o Diego Tardelli para o futebol chinês. Quer dizer, então, em casa tem lá uma possibilidade. É uma nova chance para ele e que ele possa realmente aproveitar. É muito triste você ver jogador de futebol com certa qualidade desperdiçando uma carreira por conta, sabe? A aposentadoria de um atleta no futebol, ela vem muito cedo. Quer dizer, enquanto as pessoas trabalham até 65 anos para conseguir uma aposentadoria, o jogador de futebol pode fazer a vida dele e terminar com 35. Daí tem toda uma sequência de vida para fazer tudo aquilo. Exatamente, para fazer tudo aquilo que ele não fez na juventude. Mas ele vai até os 70, 80 com o dinheiro que ele ganhou até os 35. Exatamente. Então tem que aproveitar. Claro. Porque depois a vida segue, ele não vai ganhar. Alguns sim, claro. Tem mais sorte e tal, consegue. Mas normalmente ele está ganhando o máximo que ele pode agora. Então tem que aproveitar. E gastando. Geralmente ele está ganhando o máximo e gastando o máximo que ele pode agora. E depois chega lá no final da vida, né, sem nada. Voltamos a falar com o repórter Felipe Boril, que está no Pacaembu para acompanhar o jogo de daqui a pouquinho, 7h30, entre São Paulo e Capivariano. É com vocês, Boril. Isso mesmo, Michele. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, São Paulo já está escalado. Eu já conto para o pessoal que está acompanhando o Gazeta Esportiva a escalação do São Paulo. Ao meu lado, Júlio Casares, vice-presidente geral do Tricolor, para falar um pouco desse aumento dos sócios torcedores. Desde a apresentação do Centurion e o pedido do presidente, parece que o negócio já aumentou, quase 60 mil sócios. Boa noite, Júlio. Boa noite, Boril. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Realmente é uma alegria muito grande. Nós batemos um recorde de adesão num dia, mais de 600 agregados novos ao programa. E realmente estamos batendo a casa dos 60 mil. Ou seja, é o torcedor do São Paulo respondendo ao esforço da diretoria para montar um grande elenco. E nós aqui conclamamos o torcedor do São Paulo para que entre no programa Sócio Torcedor, porque benefícios ele vai ter e vai ajudar o São Paulo a ficar cada vez mais forte. E por falar em São Paulo ficar mais forte,
parece que o Dória tá chegando, né? Teve goleiro do outro time lá, atacante do outro time, que já anunciou antes de vocês, o cara que jogava lá no Olympique de Marseille já dedurou, tá tudo certo. Olha, nós vimos isso nas redes sociais, eu até vi, isso é uma constante que é melhor assim, é melhor as coisas surgindo do lado de fora, do lado de dentro nós não assumimos nenhuma nota oficial, até porque falta algumas confirmações. Esperamos, com muita alegria, que se o Dória vier, vai reforçar muito o elenco do São Paulo, mas oficialmente ainda não temos nada. Mas tá tudo certo, né? Esperamos que sim, porque é um grande jogador e o São Paulo, com a chegada eventual do Dória, pode se tornar o elenco fechado para o Campeonato Paulista e para a Libertadores. Obrigado, Júlio, pela participação aqui no Gazeta Esportiva. E, Michele, antes da gente conversar com o Júlio, um pouquinho depois da chegada do São Paulo, conversamos com o Amaral, a grande estrela do Capivariano. 41 anos, 3 anos sem jogar, mas dessa vez parece que ele não vai entrar em campo não nessa segunda rodada do Campeonato Paulista. Vamos ver o Amaral. Amaral, como é que tá esse retorno teu? Será que hoje você desencanta, vai voltar a jogar depois de 3 anos? Ainda não, né? Acho que devo ficar de fora, né? Tem um corte aí, como eu tô voltando agora da lesão. Vim acompanhar o grupo mesmo, para desejar boa sorte, para conseguir fazer um bom resultado. E enfrentar o São Paulo embalado, o Capivariano sendo um dos times que estão subindo agora para o Campeonato Paulista, como é que você está vendo a campanha, como é que você pode ver a campanha do Capivariano nesse Paulistão? É legal, né? Tivemos um tropeço dentro de casa, tem um jogo hoje importante, sabemos da grandeza do São Paulo, já joguei várias vezes com o São Paulo, sei que é um time difícil, um time de tradição, um time de camisa, mas tenho certeza que o nosso grupo está bem concentrado, bem ciente para fazer um bom resultado hoje. Aí a participação do Amaral falando conosco aqui no Gazeta Esportiva. As duas equipes já estão prontas, já vou falar para você, mas antes tem essa confirmação do Dória, o jogador que estava no Olympique de Marseille, zagueiro. Um zagueiro esquerdo, canhoto, que o Muricy pediu para a diretoria foi atrás, nas próximas horas deve chegar essa confirmação. Dória, jogador que atuou no Botafogo, subiu para o profissional com 17 anos de idade, tem 20 anos e nem chegou a jogar lá no Olympique de Marseille, porque o Marcelo Bielsa não gostava muito do futebol dele, ele jogou algumas partidas pelo Marseille B e agora deve ser o novo reforço do São Paulo para esta temporada. O São Paulo que daqui a pouquinho entra em campo aqui no Pacaembu com o Rogério Ceni no gol, Bruno, Rafael Tolói, Edson Silva e Reinaldo, Denilson, Maicon, Ganso e Michel Bastos, Allan Kardec e também Luiz Fabiano. E aí, Flávio, o São Paulo acertou em contratar o Dória, um zagueiro canhoto? Meu caro Esboril e amigos, o Dória, a gente não via tanto assim porque ele jogou um período curto no Botafogo. Nas seleções de base ele sempre foi muito bem. O Marcelo Bielsa não gosta do Dória. Ele falou, eu não pedi, não é um jogador que eu gosto, que eu aprecio, não é o meu esquema e jamais utilizou. Nem colocou na cogitação. E isso me deixa uma certa dúvida, porque o Bielsa é um dos caras que eu reputo um dos maiores conhecedores de jogadores de futebol no mundo. É um dos maiores entendedores de futebol. Caras assim como Mourinho, com Marcelo Bielsa, Guardiola, é um tipo de cara que quando eles falam você tem que no mínimo prestar atenção. A minha observação do Dória sempre foi positiva, mas eu fico com essa pulga atrás da orelha e vamos aguardar para ver. Mas a princípio ele não estava sendo aproveitado, não deve ter sido uma contratação cara, é jovem, acho que o São Paulo fez bem de trazer. Não, e outra coisa também, né, Flávio, para os padrões do futebol brasileiro, mas você encaixa, né? Você não precisa ser craque para vingar aqui, né? O meia Cleiton Xavier está livre para voltar ao futebol brasileiro. O atleta conseguiu na justiça a liberação do Metalist da Ucrânia. Segundo nota divulgada pela assessoria de Cleiton Xavier, o clube ucraniano não vinha cumprindo obrigações com o jogador, que teve decisão favorável na Justiça do Trabalho. Agora o meia deve estudar propostas que chegarem aí aos empresários dele. Especula-se que Cruzeiro, Santos e Palmeiras teriam interesse em contar com o atleta, mas nada confirmado ainda. Cleiton estava na Ucrânia desde 2010, quando deixou o Verdão. Cabe em qualquer um deles. Pode jogar. O Palmeiras parece que tirou um pouquinho o pé por causa da... Tá gastando uma quantia considerável. O Cruzeiro parece o mais interessado e ele iria para aquele lugarzinho do Everton Ribeiro. Acho que, mas cabe em todos, cabe no Santos. Bom jogador o Cleiton.
Continuando o giro pelo Brasil, Gazeta Esportiva segue rumo ao Rio Grande do Sul. Ontem o Internacional apresentou oficialmente o meio-campista Anderson, que chega com banca de craque em Porto Alegre. O ex-jogador do Grêmio e do Manchester United da Inglaterra prometeu conquistar muitos títulos com a camisa do Colorado. Confira. O Inter me procurou, o presidente sempre me deu atenção. Como eu falei, é um grande clube, eu precisava jogar, estava treinando muito bem no Manchester, mas não jogava. E tive a oportunidade de voltar para ficar perto da minha família, perto das minhas filhas, que é muito importante. Passei 12 anos na Europa e estou muito contente por estar aqui. E o vínculo que eu tenho pelo Grêmio, saí pela porta da frente, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente e penso que eu fiz um grande trabalho ali. E acho que pronto, agora o meu clube é o Inter, que eu quero, é uma Libertadores, um brasileiro, que eu não tenho pelo Grêmio, pela Série B, mas eu quero um pela Série A, quero voltar à seleção, porque eu recém tenho apenas 26 anos, apesar de ter um pouco de azar nas minhas lesões, mas graças a Deus agora estou 100% recuperado e quero dar meu máximo, quero voltar o jogador veloz, o jogador que acaba passando por um ou três do jogador e acaba dando assistência para o atacante, e é isso que eu quero, esse é o meu objetivo. Olha, Celso, o Internacional é um clube que eu mais admiro no futebol brasileiro. Está mais perto daquilo que eu gosto e entendo como uma administração profissional. O Anderson, ele pintou muito bem, mas ele não seguiu, não deu sequência. Como ele acabou tendo problemas de disciplina, saiu da seleção, e é um retrocesso. Mesmo tendo voltado para um clube que eu admiro muito como Internacional, pela idade dele, ele deveria seguir no futebol europeu por mais um tempo. Eu reputo como um retrocesso na carreira dele. Eu acho, na verdade, uma das grandes decepções, porque quando ele surgiu no Grêmio, até pelo estilo, o cabelo, lembrava um pouco até o Ronaldinho Gaúcho. Ele foi apontado como novo Ronaldinho. Chegou no Manchester, o Ferguson até colocou ele mais recuado para jogar ali muitas vezes como volante, um meio-campista um pouco mais, mas ele nunca conseguiu se firmar de fato, nem no Manchester, nem na seleção brasileira e em nenhum lugar. Quer dizer, então, para quem apostava tanto nele, a gente julgava que o Robinho ia ser melhor do mundo, mas o Robinho ainda fez uma história. Né? Agora, o caso do Anderson não conseguiu nada, absolutamente nada. Alguns jogos, quer dizer, alguns pelo tempo que ele ficou no Manchester, alguns jogos como titular sob o comando do Ferguson. Apenas isso e nada mais. E participações discretas na seleção brasileira. Nunca foi o super craque que a gente imaginou que pudesse ser. Entre os grandes paulistas, o Santos era aquele que mais despertava a desconfiança do torcedor. Mas a vitória convincente na estreia contra o Ituano encheu de moral a equipe da Vila Belmiro. Para o confronto de daqui a pouquinho com o Mojimirim do Celso Cardoso, os atletas do Alvinegro querem manter a pegada do primeiro jogo. Menos badalado que os rivais neste início de temporada, o Santos começou o Paulistão mostrando que pode surpreender aqueles que imaginavam uma equipe mais cautelosa. A vitória por 3-0 contra o atual campeão Ituano é a prova disso. A gente sabe que a gente fez um bom jogo, mas o Anderson, uma das principais qualidades dele, no meu ponto de vista, é que ele não deixa a gente se acomodar, né? Ele quer sempre mais e nós jogadores ali dentro, a gente quer mais também. A gente sabe que tem jogadores que foram campeões no passado, assim, e a gente vislumbra isso, ser campeão junto com eles também. A gente sabe que jogamos bem, mas ainda é muito pouco. Agora o Peixe tem o primeiro compromisso fora de casa diante do Mojimirim logo mais à noite. Mas a partida no campo do adversário não significa uma mudança de postura por parte da equipe. Tem que continuar com a mesma determinação, com a raça que jogamos aqui dentro da Vila, não pode ser diferente. Marcando, a hora que tiver com a bola nos pés é jogar, gastar bastante a bola, é isso que a gente vai procurar fazer esse dentro de campo lá em Mogi. Parece mesmo que o técnico Anderson Moreira vai aproveitar o polivalente Chiquinho na lateral esquerda. Uma posição que não é a de origem do jogador, mas o sacrifício é válido. Não é novidade para mim a lateral esquerda. Ano passado eu joguei bastante jogos assim. O professor Anderson optou para mim estar jogando assim, para estar ajudando a equipe, eu vou estar dando o meu melhor. E no meio de tantos ídolos que já marcaram nome na história do Santos, o lateral pode ser um bom candidato a ocupar este posto no futuro. Não só para mim, mas como todo mundo que está aqui no grupo. Depende de cada um, da cabeça, do estilo de jogo, e eu vou estar sempre dando o meu melhor.
É meu estilo de jogo esse que viram no último jogo, e eu vou estar sempre fazendo isso, lutando, dando último sangue, última gota de sangue, se for possível, tá dando para estar ajudando a equipe do Santos. Esse é o Chiquinho. O Palmeiras só entra em campo amanhã para enfrentar a Ponte Preta do Flávio e deverá ter mudanças no time titular. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Valdívia segue os últimos passos da sua recuperação. A quarta-feira começou com boas notícias para o técnico Oswaldo de Oliveira. O meia Alan Patrick e o atacante Dudu estão oficialmente inscritos no bid da CBF. Foram inclusive escalados no time titular. Outra cara nova será o lateral esquerdo João Paulo. Ao que tudo indica, Zé Roberto será poupado ou estará no banco de reservas. E nesta quinta-feira, o Palmeiras retorna ao Allianz Parque para o jogo contra a Ponte Preta pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A expectativa, claro, é por vitória, mas para chegar com ainda mais moral para o duelo do final de semana, o clássico contra o Corinthians. Acho que temos que ir jogo por jogo e depois sim, depois que fazemos bom jogo, é muito bom pensar no Corinthians. Acho que com a rivalidade é o jogo que toda a gente espera, nós também, mas como eu falei, não temos que deixar de lado o jogo de quinta, acho que é muito importante. Pois é, e a moral aqui está em alta. O que não faltou no treino foi bola na rede. Eu vou até deixar você falar sobre esse jogo. O Palmeiras é favorito, mas a Ponte Preta foi sem vergonha. Queria ver. Um vexame, uma palhaçada, uma atuação ridícula. Queria ver o senhor cornetar. Tem a obrigação de fazer uma atuação decente, mas o Palmeiras é favorito. O senhor acredita que a macaquinha possa surpreender? Eu acho que pode, por que não? E o Valdívia, hein? Olha, acho melhor pensar mesmo em contratar o Cleiton Xavier, viu? Pelo menos, né? Tá ali, tem um cara pronto para jogar. Você sabe quem o meu Juventus contratou? Quem? Quem, Flávio Prado? Fala. O Gil. O Gil, lembra o Gil, ex-Corinthians? Agora é do meu Juventus, hein? Estará domingo no Mesa Redonda. Tá com tudo, é nóis. Mas é o Mojimirim a grande atração desse Campeonato Paulista. Tá bom, certo. Voltamos a falar do duelo de daqui a pouquinho entre Corinthians e Once Caldas, meu amigo, que vai valer uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. O repórter Felipe Zoril esteve na arena em Itaquera tentando acompanhar o treino dos colombianos para reconhecer o gramado. Na noite desta terça-feira, a equipe do Once Caldas esteve aqui na Arena Corinthians, reconhecendo o gramado da partida de hoje contra o Timão pela pré-Libertadores. Vale destacar que o vencedor deste confronto tem vaga garantida no grupo 2 do torneio internacional, que já possui São Paulo, Danúbio do Uruguai e também São Lourenço da Argentina. O técnico Flávio Torres não permitiu que a imprensa gravasse o treinamento aqui no Itaquerão. Disse que um dos principais problemas que ele enfrenta neste início de temporada é o entrosamento, já que o time possui 11 reforços, e também exaltou a qualidade do adversário. É um equipo muito organizado tácticamente, é um equipo ordenado, é um equipo que tem bom jogo, talvez não sejam muito rápidos, pero sí tienen buena salida con velocidad en espacio corto. Y hay dos cosas más, la de Guerrero, que sigue siendo un delantero muy peligroso, el juego aéreo, te resiste el balón, te juega bien con el balón en los pies, es realmente un gran jugador, ¿no? Y lo otro es la pelota quieta con Renato, lanza bien, tiene buenos cabeceadores, Felipe, el mismo Guerrero, Ralf. Tienen buena contextura física, entonces eso los hace fuertes en ese balón aéreo. Um dos jogadores que estava na Libertadores da América na eliminação do Corinthians em 2011, jogando pelo Tolima, estará em campo esta noite. Marlon fala como foi eliminar o Timão e também aposentar o craque Ronaldo. Com o Deportes Tolima actué pouco, pero foi uma alegria enorme. Pues Corinthians como en este momento con jugadores de alto nivel a nivel mundial como Ronaldo, bueno, ahora tienen a Guerrero. Nosotros pues con inteligencia y con trabajo de grupo, estar en la fase de grupos es lo que queremos todos.
Confira agora como foi a última entrevista coletiva do técnico Tite para o confronto que vai transformar a Arena Corinthians num verdadeiro caldeirão. É um jogo decisivo para a Libertadores. Não uma final, porque a final não é. O duelo de logo mais em Itaquera, diante do Once Caldas, na chamada pré-Libertadores, leva os corintianos a lembrar desta mesma fase em 2011 e a surpreendente eliminação para o também colombiano Tolima. O Tolima foi melhor em 180 minutos que nós. Infelizmente aconteceu. Sempre assumimos a responsabilidade, eu a minha parte. Outro momento, outra história. O que tem de igual? Jogos decisivos de novo. O que realmente incomoda até hoje o Tite é o pivô de outra eliminação do Corinthians em Libertadores. A única coisa que eu peço é que nenhum jogo da minha carreira toda eu tenho o Carlos Amarília de novo para apitar. Isso eu torço, eu peço, se depender de mim, eu não gostaria de cruzar ele em lugar nenhum. Isso é um sentimento meu, estou abrindo meu coração. Não gostaria. Para você não dizer que estamos recordando apenas derrotas do Timão, entre os episódios Tolima e Carlos Amarília, o Corinthians em 2012 alcançou a glória inédita para delírio da nação, campeã da Libertadores. Libertação. A fim de repetir a dose agora em 2015 e conquistar mais uma vez a Libertadores da América, o Corinthians está pronto, definido e escalado para o jogo de daqui a pouco contra o Once Caldas, com o Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos na defesa, no meio de campo Ralf, Elias, Renato e Jadson, no ataque Emerson e Guerreiro. E um treinador sonhando com um desempenho quase perfeito. Ataca com 6, 4 fica numa contenção, um deles é reboteiro, compacta a equipe, um nível de concentração extremamente alto, jogos decisivos e 180 minutos, o nível de concentração e a margem de erro é muito pequena. E se for para errar hoje à noite, em casa, na casa novinha em folha, que seja antes da bola rolar, para não calar a fiel na arena, nem o professor. Diferença eu não sei, cara. Não sei. Não sei, é muito pouco a diferença. O clima é o mesmo, ecoa, a acústica ela é muito forte. Sabe, o estádio do Corinthians é do Corinthians, é a sua história que está ali. Né? Diferentemente do Pacaembu, enfim, que não era do Corinthians, ele era alugado, né? Não sei lá como é que ele é que a gente fala. É isso? Então agora a gente está em casa. Só que eu estou numa casa nova também. Eu errei o banco na primeira vez que entrei, saí para o lado errado. Sério, eu digo, não é para cá, cara, é do outro lado, agora eu estava saindo para a esquerda. Mas daqui a pouco eu estou entrosando, daqui a pouco eu estou. Bom, o Silvestre falou na matéria, fez comparação quando o Corinthians foi campeão em 2012, e aí a gente volta e compara com o Tolima. Se você compara, não sei, Flávio, o que você pensa, mas acho que aquele time do Corinthians que enfrentou o Tolima, se você comparar peça por peça, era melhor do que o atual time. Mas, por outro lado, esse time me parece muito melhor preparado. Eu vejo o Corinthians hoje com muito mais confiança. Claro que o adversário de domingo foi o Marília, não pode servir de referência. Não pode servir de referência. Mesmo assim, já vi o Corinthians jogando mal contra algumas babas. E jogou bem, quer dizer, havia o número de finalizações, o entrosamento, o passe, a troca de passes. Então, eu vejo com bons olhos, acho que o Corinthians tem força sim para conseguir superar o Once Caldas. Tem que superar o Once Caldas e também a ansiedade, que vai ser muito forte. Realmente, a gente viu aí o técnico do Once Caldas e ele foi falando, descrevendo muito bem o time. Ele está muito bem preparado. Os dois se prepararam. Vai, Corinthians! Mas eu acho que o Corinthians, ele tem toda a condição. O resultado contra o Tolima, nesse momento, pesa.
você começa a ter um respeito maior, você vê de maneira diferente, você se concentra melhor. Imagina uma vitória do Corinthians, esse negócio de golear e tal. Se golear, ótimo, mas acho que vai ganhar o jogo. Ganhando por diferença de um gol... E não sofrendo o gol. Mas mesmo que sofra, você tira o adversário do conforto de lá, entendeu? Então, acho que o Corinthians pode perfeitamente ganhar o jogo e partir para Manizales com tranquilidade. Posso estar enganado, mas visualizo 2 linhas de 4 muito bem definidas da parte do Once Caldas, fechadinho lá atrás, só esperando a oportunidade para um contra-ataque. Não vai e todo mundo em cima do Guerreiro, que eles já falaram que é um monstro, né? Olha, terminaram os jogos do Paulistão, Ituano 1-0 contra o Bragantino e Portuguesa e São Bento empatados em 2-2, ok? Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. O que vai dar? Vai dar Corinthians! 38% dos votos. Eu não estou falando que eu sou corintiana, mas eu torço pro Coringão. Celso, Timão. É Brasil. Beijo, acabou. Tchau, até amanhã. Corinthians é Brasil. É nóis. É nóis. Tem mais esporte no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, tenho pé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné.